Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a DIP, que é a doença inflamatória pélvica, né? Muito comum aí nos ambulatórios de ginecologia. Então, o que é, né? Por que ela vai acontecer, essa doença inflamatória pélvica? A gente tem ali que micro-organismos da vagina e da endocépse, elas vão ascender, ultrapassar o orifício interno do colo uterino e se disseminar, né, no trato feminino superior. Lembrar que é o orifício interno do colo uterino que separa o trato genital feminino superior do inferior, né? O orifício interno do colo uterino, ele corresponde ao limite inferior do trato genital feminino superior. Ou seja, para que essa mulher tenha DIP, esses micro-organismos, né, essas bactérias, elas têm que ultrapassar esse orifício interno, tá bom? E então pode acometer o útero, pode acometer as tubas uterinas, os ovários, peritônio e estruturas contíguas, que no caso seria o fígado. Pessoal, um conceito que diverge bastante na literatura seria o fato de que a DIP ela é uma DST, né, uma doença sexualmente transmissível, mas, assim, menos comumente ela estaria associada a situações de manipulação do colo uterino, tá? Como, por exemplo, a realização de biópsia de endométrio, esterossalpingografia, a colocação do dispositivo intrauterino, né, que é o DIU. Mas, enfim, de maneira geral, a DIP ela é considerada aí uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns e graves. Sobre a epidemiologia da DIP, pessoal, ela acontece aí mais entre meninas com 15 a 25 anos de idade. 70% das pacientes com DIP têm menos de 25 anos de idade e as adolescentes têm uma chance muito maior, tá? Consideravelmente maior de desenvolver a DIP em relação a mulheres acima dos 25 anos, tá? Que é 3 vezes maior a chance dessas adolescentes. A mortalidade da DIP é baixa, tá, pessoal? Mas em contrapartida, a morbidade dela é alta e ela está associada a 3 consequências bastante comprometedoras aí em relação à qualidade de vida, ao futuro dessas mulheres acometidas. Essas consequências seriam aí a infertilidade, tá, que está associada a 12,5 a 25% das pacientes que têm a DIP, elas ficam inférteis, tá? Está relacionado também com o aumento de incidência de gestação ectópica, pessoal, cerca de 6 a 10 vezes maior em relação à população sadia. Bastante significativo, né? E ela foi relacionada também à dispareunia e à dor pélvica crônica em 18% das pacientes acometidas. Sobre os agentes etiológicos da DIP, pessoal, a gente tem que ela é considerada um processo agudo, tá? À exceção da DIP causada pelo bacilo da tuberculose e da actinomicose. Em relação à DIP tuberculose, ela tem uma evolução insidiosa, tá? Ela vai acontecer por uma disseminação hematogênica do bacilo da tuberculose e a gente vai suspeitar dessa DIP sempre que aquela paciente não respondeu ao tratamento habitualmente aplicado na DIP. Já a DIP por actinomyces vai acontecer em pacientes que fazem o uso do DIU, né, do dispositivo intraútero. E assim, pessoal, apesar disso, né, desses dois agentes etiológicos, 90% das DIPs vão acontecer por conta de uma DST, né, serão uma doença sexualmente transmissível. Sobre os agentes etiológicos mais comuns são, então, né, o gonococo e a clamídia, né, são 2 doenças sexualmente transmissíveis. E apesar de que isso gera muita divergência, também, tá, mas de maneira geral a gente considera esses 2 agentes como os principais causadores da DIP. E uma observação interessante é que a maioria das mulheres que têm DIP são portadoras da vaginose bacteriana, né, cujo agente principal, o agente causador principal é a Gardnerella vaginalis. Comentei sobre isso lá no vídeo de vulvovaginites, né. Então é o agente etiológico mais comum relacionado à vaginose bacteriana, só que apesar disso, pessoal, ainda não foi comprovado, tá, a relação da Gardnerella vaginalis como um agente causador da doença inflamatória pélvica. Então, de maneira resumida aqui, pessoal, a DIP ela vai acontecer pela ascensão de um agente etiológico primário, né, que é a clamídia ou gonococo. Ele vai ascender o trato genital superior dessa mulher e vai conduzir à infecção polimicrobiana. Sobre os fatores de risco relacionados ao DIP, pacientes com menos de 25 anos de idade, a gente já conversou sobre isso, né? Adolescentes têm 3 vezes mais chance de desenvolver o DIP do que pacientes mais velhos, acima dos 25 anos. Isso se deve a fatores comportamentais e biológicos, tá, dessas pacientes, como, por exemplo, baixa prevalência de anticorpos contra a clamídia, o muco cervical dessas pacientes é mais permeável e devido à ectopia da junção escamo-colunar, que é mais frequente.
estado socioeconômico. A DIP ela é mais frequente em mulheres que pertencem a classes sociais mais desfavorecidas, e a apostila relaciona isso à maior promiscuidade sexual. Só que apesar disso, a gente tem que lembrar que a DIP está aumentando bastante em mulheres que fazem parte de classes sociais mais favorecidas, e isso provavelmente se deve à maior liberdade sexual, né, que nós temos observado aí. Tabagismo, alcoolismo e uso de drogas ilícitas também são fatores predisponentes da DIP, porque são cofatores imunossupressivos. Múltiplos parceiros sexuais, isso foi relacionado ao aumento de risco de 4 a 6 vezes em relação a mulheres que não têm essa prática. História prévia de DST ou DIP. É claro que mulheres portadoras de cervicite por gonococo, clamídia, micoplasma, elas têm uma chance maior de desenvolver o DIP. Tem também o fato de que as alterações anatômicas relacionadas a infecções anteriores, né, como por exemplo fibrose, alterações circulatórias, perda da motilidade tubária, estariam aí relacionadas, claro, com o aumento de chances de reinfecção. A vaginose bacteriana, né, como eu já comentei com vocês, os pacientes que têm DIP, a maioria delas são portadoras de vaginose bacteriana, e eles acreditam que isso se deve ao fato de que a vaginose bacteriana ela facilitaria a ascendência da clamídia ou do gonococo, né, que são os micro-organismos, os agentes etiológicos primários do DIP, né. Outros fatores, como o uso de duchas vaginais, uso de tampões vaginais, são também fatores de risco para o DIP. Métodos de barreira, né, que no caso a camisinha ela previne contra a doença sexualmente transmissível, então é um fator de proteção contra a DIP. Uso de anticoncepcionais orais. Elas protegem, tá? São também fatores de proteção contra a DIP, porque tem uma atuação ali no muco cervical, né? Deixa ele mais espesso, e isso dificultaria a ascensão do micro-organismo. E o uso do DIU, né? Já comentei sobre isso com vocês. Sobre a fisiopatogenia do DIP, como eu já comentei com vocês, vai acontecer ali a ascensão de micro-organismos pelo trato genital superior da mulher, né? Vai ultrapassar ali o orifício interno do colo uterino. Esse processo ele é facilitado durante o período perimenstrual e pós-menstrual imediato da mulher, porque é o momento que ela vai ter a abertura do colo. É um momento em que a gente vai ter uma maior fluidez do muco cervical, né, devido à ação estrogênica, e acontece também devido à sucção de conteúdo vaginal, que vai acontecer devido à contratividade uterina. O principal sintoma relacionado à doença inflamatória pélvica, pessoal, é uma descarga vaginal purulenta. Ela quase sempre vem acompanhada de uma dor abdominal infraumbilical, dor em tomografia anexial, dor à mobilização do colo uterino, e pode vir associada também à febre. Tá? Pode acontecer também os chamados sintomas atípicos da DIP, que são representados pelo sangramento uterino anormal, pode acontecer também, tá? E esse sangramento uterino anormal seria uma hipermenorreia, que é um aumento do volume de sangramento durante a menstruação, ou uma metrorragia, que é a presença de sangramentos irregulares. Dispareunia e sintomas urinários, então são sintomas atípicos aí também relacionados à DIP. E vale lembrar, pessoal, que muitas mulheres são totalmente assintomáticas. Elas têm a doença inflamatória pélvica e não têm sintomas. A DIP ela vai se iniciar, pessoal, com a endometrite, tá? E é por conta dessa endometrite que essas pacientes geralmente vão se queixar de uma dor à mobilização do colo uterino, e é responsável também por essa dor em região infraumbilical, tá? Após acometer a endometrite, essa infecção ela vai ascender ali pelas tubas. A inflamação tubária pode gerar a formação de aderências, né, pessoal, nessas tubas uterinas, que seriam os responsáveis pela dor pélvica crônica, geralmente associada a essas pacientes com DIP, ao aumento da incidência de infertilidade e de ocorrência de gestações ectópicas. Então, essa infecção ela pode pegar também o ovário, né? Pode gerar o abscesso do tubo ovariano, pode pegar peritônio, né? E nesses casos geraria ali um abscesso em fundo de saco de Douglas, entre as alças intestinais, e pode gerar também abscesso no espaço subdiafragmático. Pessoal, tanto nas infecções pelo gonococo quanto pela clamídia, pode acontecer ali a formação de pequenos abscessos hepáticos, que a gente chama, tem uma síndrome aí, tá? Que eu vou colocar o nome para vocês, porque eu não vou nem tentar, não vou arriscar a pronúncia. A fase aguda dessa síndrome, pessoal, ela se caracteriza pela presença de exudato purulento visível na cápsula de Gleason,
E na fase crônica a gente vai perceber aderências do tipo corda de violino, tá? São aderências que vão ficar ali entre a parede abdominal anterior e a superfície hepática. As manifestações clínicas relacionadas a essa síndrome seriam uma dor pleurítica direita e, claro, uma dor em região de hipocôndrio direito, né? Onde a gente tem a localização do fígado. Pessoal, aqui na apostila eu encontrei alguns critérios diagnósticos na DIP, né? São critérios maiores ou mínimos, menores ou adicionais, elaborados ou definitivos. Mas não fala quantos de cada a gente precisa para fechar o diagnóstico de DIP, tá? Então eu vou ler aqui para vocês os critérios diagnósticos. De qualquer forma é importante a gente saber, até porque faz parte do quadro clínico, né, das manifestações da doença. E depois, quando eu estiver editando o vídeo, se eu encontrar em alguma outra referência quantos critérios a gente precisa para fechar o diagnóstico de DIP, eu vou colocar na descrição aí para vocês, tá bom? Então, critérios maiores ou mínimos são dor abdominal infraumbilical ou dor pélvica, dor à palpação dos anexos e dor à mobilização do colo uterino. Critérios menores ou adicionais são temperatura axilar maior do que 38,3 graus, conteúdo vaginal ou secreção endocervical anormal, massa pélvica, leucocitose, proteína C reativa ou VHS elevados, mais de 5 leucócitos por campo de imersão e secreção de endosserse, comprovação laboratorial de infecção cervical pelo gonococo, clamídia ou micoplasma. Critérios elaborados ou definitivos: evidência histopatológica de endometrite, presença de abscesso turbo-ovariano ou de fundo de saco de Douglas em estudo de imagem, pode ser uma ultrassonografia pélvica ou ressonância magnética, e uma videolaparoscopia com evidência de DIP. Antes de falar do tratamento da DIP, vamos falar rapidinho sobre o estadiamento, porque é com base no estágio dessa paciente que a gente vai decidir qual que é o melhor tratamento para ela. Tá? Então, de maneira geral, a gente tem o tratamento ambulatorial, o hospitalar e o tratamento cirúrgico. Como eu já falei para vocês, o tratamento escolhido vai depender do estágio dessa paciente. Então, o estágio 1 é aquela paciente que vai apresentar uma endometrite, salpingite aguda sem peritonite. A conduta aqui pode ser um tratamento a nível ambulatorial. Estágio 2, essa paciente vai apresentar uma salpingite aguda com peritonite. Tá? E a conduta aqui já deve ser o tratamento hospitalar devido à presença da peritonite. No estágio 3, essa paciente vai apresentar uma salpingite aguda com oclusão tubária ou comprometimento tubo-ovariano, que seria aqui no caso um abscesso tubo-ovariano. Tratamento aqui também, a conduta aqui também é um tratamento hospitalar. E o estágio 4 são aquelas pacientes que vão apresentar um abscesso tubo-ovariano roto com secreção purulenta na cavidade, né? E aqui elas já vão apresentar para você uma queda acentuada do estado geral, refratariedade ao tratamento clínico, vão apresentar uma febre persistente e uma comprovação ultrassonográfica. E abscesso acima de 10 centímetros. Esse vídeo vai acabar ficando todo picotado, porque toda hora passa carros assim escandalosos aqui na minha rua. A conduta no estágio 4 é um tratamento hospitalar cirúrgico, tá? Para remoção do abscesso. Sobre as opções de tratamento ambulatorial, são várias, tá? São várias opções. Eu vou ler aqui para vocês uma das mais aplicadas aqui que eu vejo na faculdade. Então, você pode associar o ceftriaxone 250 mg intramuscular dose única com a doxiciclina 100 mg via oral de 12 em 12 horas por 14 dias, podendo ou não associar ao metronidazol via oral também, tá? 500 mg de 12 em 12 horas. E as opções de tratamento hospitalar, a gente tem o regime A, B e alternativos. Eu vou colocar aqui para vocês o regime A, que é a cefoxitina 2 gramas EV de 6 em 6 horas, associado a uma doxiciclina 100 mg via oral de 12 em 12 horas. Sobre o tratamento dos parceiros, pessoal, todos eles devem ser tratados, tá? Aqueles que tiveram relação sexual com a paciente acometida nos últimos 60 dias que precederam o início dos sintomas, tá? Em relação ao acompanhamento dessas pacientes com DIP, aquelas pacientes que receberam um tratamento ambulatorial, elas deverão ser reavaliadas após 72 horas, e se elas não tiverem apresentado uma melhora, a gente tem que internar, tá? Somos obrigados a interná-las. E naquelas pacientes que receberam tratamento hospitalar, elas deverão ser reavaliadas em 24 a 48 horas. Se não melhorarem, a gente tem que analisar a possibilidade aí de submetê-la a uma cirurgia videolaparoscópica. Pessoal, todas as pacientes com DIP deverão ser reavaliadas a cada 3 meses durante o primeiro ano, tá bom? O que eu tinha para falar sobre DIP é basicamente isso. Eu espero ter ajudado vocês. A minha referência foi o Medicurso. Muito obrigada.